DC Especial número 7 foi publicado aqui em junho de 1991. E isso aqui é uma minissérie em 5 partes que saiu nos Estados Unidos em 1989, que meio que vai tentar reintroduzir o Aquaman, né? Ele, depois da crise, ele tinham tentado dar aquele novo uniforme azul tal, que acabou não colando, durou poucas edições. E aí o Aquaman ficou meio que perdido, assim, aparecendo algumas histórias depois de crise até 1989. Então eles vai ter essa minissérie em 5 partes, que o plot é do Kate Giffen, tem esse Robert Loren fazendo o texto, e a arte do saudoso Kurt Swain. Eu acho que vai ser um dos últimos trabalhos dele, assim, fazendo histórias completas, né, de várias revistas, assim. Já no finalzinho da carreira dele, vai dar um tom super clássico para essa edição. Ela vai ter, assim, uma história mais dark, mas ao mesmo tempo tem essa arte super trabalhada, bem o estilo da Era de Prata. E meio que por causa disso, assim, essa capa que a Abril escolheu, que é uma página lá do final da revista, acaba não fazendo muita justiça a essa história, que isso aqui é uma história bem legal, complexa, dark, e tem essa capa muito animada. E eu mesmo, assim, quando comprei isso aqui no sebo, eu fiquei vários meses rolando para ler, porque eu vi essa capa, falei, vai ser mais uma história genérica do Aquaman, né? Ele lá patrulhando os oceanos, não sei o que e tal. Mas não, é super legal tal. Tinha uma capa ou outra das edições americanas que eu acho que eles podiam ter usado, que era o Aquaman mais bravo tal, assim. E o lance é que o Aquaman ele sempre foi meio motivo de piada, né? Então é por isso que nos anos 70 eles tinham feito aquela história mais triste lá, que o filho dele acaba morrendo. E isso daí meio que assombra ele o resto da vida, e vai assombrar aqui nessa edição. A crise nas Infinitas Terras rebuta as histórias que eles queriam recontar tal, mas meio que guarda as melhores histórias anteriores também como parte do passado, né? E aqui está ainda o Aquaman atormentado pela morte do filho dele. Tinha abandonado ser rei de Atlântida, tal, estava lá exilado, tal. Ele volta quando ele descobre que os postos avançados de Atlântida estavam sendo atacados, assim. Daí ele vai até a cidade e descobre que a cidade foi meio que ocupada, assim, conquistada e ocupada por alguma força exterior, assim, que estão, tipo, reprimindo os Atlantes e tal, e no fim vão querer matar tudo tal. E é um inimigo meio desconhecido. Eles estão sendo ajudados, tipo, por uns bárbaros do oceano, que é humanos também, mas tá meio que servindo como força policial desses invasores, mas os invasores em si ficam ocultos tal. E aqui ele acaba sendo capturado e vai para que seria uma prisão. E eu nem sabia disso. Esse uniforme amarelo aqui do Aquaman é um uniforme de prisão, assim, que acho que no passado ele ficou um tempo como prisioneiro. E aqui quem estava nessa prisão tinha pouca segurança, porque os invasores imaginavam que isso aqui é quem não estava resistindo e tal, mas na verdade era só um disfarce deles. E aqui ele começa a trabalhar junto com a resistência para tentar libertar tal. E na verdade quem invade são tipo umas águas vivas inteligentes, assim. Tem uma aparência bem meio assim, mais de terror, assim. E o plano deles é assim, o oceano é nosso, dos animais tal, e todos esses aqui que tem forma humana, são humanos, tal, eles não deveriam estar aqui tal. E nisso tem a ex-mulher dele lá, tal, a Mera. Ela ficou louca depois que o filho morreu, então ela continua lá presa, lá no hospício, dentro de Atlantis, e a cidade vive nesse estado policial. Mas o lance é que essas águas-vivas querem um pouco exterminar tudo que é humano aqui, inclusive aqueles bárbaros que eles estão usando aqui. Então a resistência começa a sabotar lá os negócios dessas águas vivas, mas não dá muito efeito, até que o Aquaman ele penetra lá onde ele estava escondido, as águas vivas, e consegue ver finalmente que elas são, né? Ele fala, pô, tem um veneno que mata as águas vivas. Então ele faz esse plano aqui junto com a resistência, que
enquanto eles vão atacar lá os soldados bárbaros que essas águas vivas estão usando, ele vai soltar lá uns venenos que vai matar esse pessoal aqui e tal. E em cada página você tem umas artes muito legais do Kurt Swain. Eu acho que a arte final aqui também é super boa, né? Imagina o Aquaman, cada página tem esse monte de escamas tal, e nos detalhes também, a arte final é sempre importante. Então tem esse traço limpo do Kurt Swain, que dá esse tom assim mais meio até sci-fi, assim, anos 50, 60 para essa história. Mas com roteiro moderno, assim, no bom sentido, né? De não ter aquelas coisas muito loucas dos anos 90. Uma história atualizada, mas com traço super clássico, assim. E justo quando vai ter essa parte que o Aquaman vai lá lutar tal e libertar Atlantis tal, a ex-mulher louca dele escapa do hospício e vai lá louco atrás de matar o Aquaman, né? Que ela fica culpando ele pela morte do filho. Então tá aqui ele colocando os negócios de veneno lá que ele conseguiu para matar essas águas vivas. E assim, a sorte é que os outros soldados da Atlantis conseguem se virar sozinho, porque ele passa toda essa parte aqui que ele deveria estar lutando junto, tendo que sobreviver, não tentando não matar a Mera e tal. E ela loucona, assim, é engraçado que igual no filme, né, tem a Amber Heard loucona também fazendo ela, então você meio que associa as duas as coisas, assim. E no fim ele acaba matando a Mera meio sem querer, porque literalmente ele empurra e a Mera acaba empalada lá num pedaço de metal, de entulho que estava lá. Então ela acha que morreu. Então. Aí na edição seguinte, essas três primeiras é uma história de ocupação e agora é uma história de cerco de guerra, porque umas duas, três águas vivas sobreviveram e ainda estavam usando aqueles exércitos bárbaros para sitiar Atlantis. Então Atlantis ela está ficando sem comida, sem acesso a contato externo e também estava tudo em minoria, sem munição e tal. Então fica o Aquaman falando, pô, eu não quero ser rei, eu não queria estar aqui e tal. E lidando com a situação. E tem sempre essas cenas muito legais do Kurt Swain aqui, ele olhando o túmulo da mulher. Tem até essa capa aqui da edição americana que eu acho muito louca, que aqui, ó, seria o caixão e a Mera saindo aqui, porque na verdade ela vai acabar acordando, ela vai falar, não, eu sou de uma outra dimensão, eu não morri de verdade e tal. Então, mas aqui ela fala, pô, agora eu sei que você eu te atingi bastante, você tá com bastante culpa do filho, e eu vou voltar para minha dimensão, né? Pega e volta, ele se lamenta, porque ainda amava a mulher, mesmo ela ficando muito louca depois da morte do filho. E aqui é o Aquaman tentando organizar as tropas para fazer o último ataque e tal, enquanto eles ainda têm alguma força. E no fim ele vai acabar ajudando esses soldados restantes a derrotar essas tropas de bárbaros que estavam junto com essas águas vivas. No fim, essas águas vivas queriam matar todos os humanos, né? Inclusive esses bárbaros. Mas eles não sabiam disso, tal. E aqui ele vai ficar aqui em cima de Atlantis, tentando usar os poderes telepáticos dele ao máximo. Eu acho que com o tempo esses poderes de dominar os peixes tal, foram se reduzindo um pouco. Tá? Então aqui ele faz um mega esforço para chamar um monte de peixe grande, baleias, essas coisas, para ajudar a derrotar a tropa que estava sitiando, né, Atlantis e tal. E no fim ele consegue salvar lá, tal, ele desmaia. E aí no fim ele fala, tal, legal, mas eu realmente não quero ser o rei, eu quero ficar patrulhando os oceanos por aí tal, e deixa lá os Atlantes para eles decidirem o que fazer da vida tal. E aí tem essa página final aqui que abriu usou pra capa tal. Então aqui tá o Aquaman super feliz, mas aqui fica legal porque ele passou por todo esse arco aqui, né? Todo esse sofrimento até se reencontrar, não sei o que, lidar com a esposa, lidar com os Atlantes e tal. Mas você bota isso logo na capa aqui, já não dá uma quebrada tal, né? Você não tem todo esse arco aqui. E aqui tem umas páginas que sobraram, né? Então eu aproveito para dar umas páginas legais. Isso aqui não é nenhuma capa dessa minissérie americana, eu acho que é da revista do Aquaman que eles lançaram em 1991.
que depois acabou cancelada quando teve aquela nova revista lá do Peter David em 1994, né? Que vem aquela fase mais conhecida do Aquaman cabeludo, malvadão e tal. Mas essa é uma bem interessante, porque é o Aquaman, o visual clássico, mas nessa história dark, assim, legal.